Onde é que essas células, os linfócitos B, são encontrados? Então, os linfócitos B são encontrados no córtex dos linfonodos, na medula óssea, na placa de Peyer, o Peyer, no baço. Então, eles são células que estão distribuídas por todo o nosso corpo. Lembra que a gente falou que tem linfonodo em todo lugar? Então, e nos linfonodos, eles têm muito linfócito B. A gente vai ver quando estiver falando de órgãos linfóides. Os linfócitos B também são células apresentadoras de antígeno. Lembra que elas podem fagocitar, quebrar os pedacinhos e apresentar via MHC da classe 2. A gente falou isso também na nossa aula sobre MHC. E ainda são células e ainda produzem anticorpos. Na verdade, é a principal função do linfócito B. Quando a gente sempre fala do linfócito B e da importância da imunidade, a gente sempre fala de produção de anticorpos. São eles que se transformam em plasmócitos e vão produzir os anticorpos. Então, essa é a grande marca, né? Esse é o grande feito dos linfócitos B, é a produção de anticorpos. Aqui uma célula de linfócito B e aqui como se fossem os anticorpos saindo. Olha, pessoal, os linfócitos B, eles têm receptores que a gente chama de BCR, que são imunoglobulinas. Só que essas imunoglobulinas ficam presas aqui e servem para capturar antígenos. E é através desse BCR que eles conseguem capturar o antígeno, fagocitar e depois apresentar. E a apresentação é via MHC da classe 2. Lembra, né? E apresenta para quem? Para o linfócito T auxiliar. Provavelmente esse linfócito T auxiliar vai ser o TH2. Então aqui a gente vê o linfócito B com os seus receptores, os principais que a gente sempre fala é o BCR, que são essas imunoglobulinas de membrana, e aqui saindo os anticorpos, como se fosse eles secretando os anticorpos. E esses anticorpos que a gente diz que eles têm formato de Y, vocês conseguem ver? Para mim parece o Y, para vocês também. Então aqui, ó, o Y é um anticorpo, a gente sempre faz a forma do anticorpo como se fosse esse Y, para ficar mais fácil de entender. E quais são as partes desse anticorpo? O anticorpo ele é formado por cadeias pesadas e cadeias leves. Qual é a cadeia pesada, professora? Isso aqui, ó, pessoal, que tá de azul, são as cadeias pesadas, que tem o H. Tá vendo aqui, ó? Cadeia pesada. Então, a cadeia pesada são essas duas cadeias de anticorpos. E a cadeia leve? Se tem uma pesada, tem que ter uma leve, né? Então, aqui são as cadeias leves do anticorpo. Então, essa cadeia que fica mais na parte de fora é a cadeia leve do anticorpo. Essa que fica no centro, subindo, deixa eu ver, assim, isso, é a cadeia pesada. E a gente ainda tem as regiões variáveis. O que é isso? É a região onde o antígeno se liga. Então, o antígeno vai se ligar aqui, pessoal, onde está passando a seta do mouse. Tá vendo aqui o V de variável? Então, por isso que tem esse nome de variável, porque lembra que os anticorpos são específicos, eles são formados para determinados antígenos e eles normalmente só se encaixam com aqueles antígenos. Então, por isso que é variável essa cadeia. Então, por quê? Porque dependendo do antígeno para o qual esse anticorpo foi produzido, a gente pode ter uma região diferente. Por isso que ela é variável, ela varia de acordo com o antígeno. Então, o anticorpo para um determinado antígeno, a cadeia variável vai ser diferente de outro anticorpo para outro antígeno. E aqui, pessoal, é o domínio constante que a gente chama, que não muda. É igual, é praticamente igual para todas aquela classe de anticorpos naquela espécie. Então, essa aqui é a região constante que a gente chama. E onde é, professora, que as células se ligam? Lembra que os anticorpos são opsonizantes, eles se ligam aos anticorpos, servem como meio facilitador para a fagocitose por outras células. Então, se eu tenho um antígeno aqui, o anticorpo se liga, onde é que a célula vai se ligar para fagocitar esse complexo? Vai se ligar aqui, na região que a gente chama de região FC. É aqui, ó, pessoal, que a célula, o macrófago, o neutrófilo,
seja o que for, a célula que vai fagocitar o complexo vai se ligar. Aqui é a região onde se liga ao antígeno e aqui é a célula que vai fagocitar, esse complexo antígeno-anticorpo vai se ligar aqui. Então, o antígeno ele se liga ao BCR, porém é necessária a estimulação do linfócito TH, normalmente o TH2. O que é isso? Para ativar o linfócito B, para ele ficar plenamente ativado, a gente precisa da coestimulação pelo linfócito T auxiliar. A gente vai ver que o linfócito B ele consegue sim se ativar sozinho, consegue. Porém, a resposta não é duradoura e a resposta não é forte. Para que o linfócito B seja realmente estimulado, realmente ativado, para que ele consiga produzir várias classes de anticorpos, ou seja, mudar de IgM para IgG, IgE, é necessário que haja a coestimulação do linfócito TH, que é o T auxiliar. Lembra que ele auxilia? Então, T auxiliar. O linfócito B, como a gente já falou, ele também fagocita e apresenta esse antígeno ao linfócito TH. Então, o linfócito TH, o helper, o auxiliar, é através dessa interação que ele ajuda o linfócito B a produzir anticorpos, a mudar até a classe de anticorpos que está sendo produzido naquele momento. A gente tem que se lembrar, hoje em dia está bem falado, né, que as primeiras imunoglobulinas que a gente elimina, né, que a gente secreta, que a gente produz no início da infecção, são as IgMs. E é graças ao linfócito T que a gente tem a mudança de classe que a gente fala, que é justamente o plasmócito produzir IgG ao invés de IgM. Então, a gente tem o linfócito T como principal articulador dessa mudança de classe, ou seja, do plasmócito passar a produzir IgG ao invés de IgM. E a gente vai ver o porquê mais na frente a IgG é muito mais eficaz do que a IgM. Aqui mostrando a interação, como acontece a interação do linfócito B com a célula TH, né? Aqui o TH1, o TH2, desculpa, provavelmente TH2. Então, o linfócito B, ele reconhece o antígeno microbiano aqui. O que é que ele fez? Fagocitou o antígeno, seja por endocitose, né? Pegou esse antígeno, quebrou esse antígeno em partes pequenas e processou e apresentou aqui, ó o antígeno aqui, via MHC da classe 2. Para quem ele vai apresentar esse antígeno? Para os linfócitos T. Vejam que esse processo de reconhecimento é extremamente importante, tanto para ativar o linfócito T, como para o linfócito B. Na verdade, se a gente for ver direitinho, ele é mais importante que o linfócito B, porque o linfócito T aqui vai fazer com que, vai secretar algumas interleucinas, A4, A5, A6, A13, que são responsáveis diretamente pela proliferação, pela diferenciação, pela mudança de classe e por tudo praticamente que o linfócito B vai fazer. Então, é muito importante para o linfócito B que ocorra essa coestimulação aqui. Aqui mostrando como o linfócito B ele ativa o linfócito T e como o linfócito T ajuda o B. Ó, ali o linfócito B está aqui, ó, e o T está desse outro lado. O que está acontecendo? O linfócito B apresenta um antígeno aqui, ó, tá vendo a setinha vindo para cá? O linfócito B apresenta MHC da classe 2 para o linfócito T helper. Esse linfócito T helper, ao mesmo tempo, também vai apresentar o que a gente chama de proteínas coestimuladoras, que são receptores que ajudam eles permanecerem mais juntos, sabe? Para que eles fiquem mais juntos ainda. Que apenas uma estimulação não é capaz de deixar eles juntinhos ali, pertinho um do outro. Então, a gente precisa de mais duas estimulações, que são aqui o CD28 e o B17. E aqui, ó, como eu disse, mais duas. Então, uma é o CD28 e o B17, que são receptores. E a outra é o CD40, que é o ligante, que é outro receptor, minha gente. É só dizer que se liga em MHC da classe 2 e mais dois receptores que são responsáveis por essa interação. E a partir do momento que a gente tem essa interação entre os dois, né, esses receptores ligadinhos, o linfócito T sendo
sendo ativado, a gente vai ter a proliferação, a produção de citocinas, ó, do linfócito T para o linfócito B. E essa produção de citocinas vai fazer com que haja proliferação e diferenciação do linfócito B. Então, o que a gente vê aqui? Que é necessário uma ligação entre esses linfócitos, é necessário essas três ligações, na verdade uma não, é necessário essas três ligações para que ele seja ativado, o linfócito T, e em contrapartida o linfócito T vai liberar citocinas, ó, citocinas para estimular o linfócito B. Aí a gente vai ter a proliferação, produção de anticorpos, sobrevivência, formação de células de memória dos linfócitos T. Então a gente tem essa perspectiva aqui, pessoal. Aqui é como acontece no linfonodo. E eu fazendo um joguinho aqui, de um lado e para o outro. Aqui é como acontece no linfonodo. Então, o que acontece no linfonodo? Isso tudo, na verdade, acontece nos órgãos linfóides secundários. Então, nos órgãos linfóides secundários, o que a gente tem? Aqui é o exemplo do linfonodo. A gente vai ter, chegando no linfonodo, a gente vai ter as células apresentadoras de antígeno. Lembra das células apresentadoras de antígenos, que principalmente... Isso aqui deve ser uma célula dendrítica, porque elas são as únicas que conseguem ativar um linfócito T virgem. Então, chegam as células dendríticas, apresentando e estimulando o linfócito T virgem. Esse linfócito T virgem vai se proliferar, fazer aquilo tudo que a gente viu na aula passada, vai amadurecer, vai se tornar células efetoras, vai ficar uma parte de memória. E o micróbio, pessoal, também chega de forma solúvel e muitas vezes chega pregado, grudado nos dendritos das células dendríticas. E o linfócito B reconhece esse micróbio e fagocita. Então, a partir do momento que o linfócito B consegue fagocitar esse micróbio, esse mesmo micróbio que chega aqui, ele consegue fagocitar, apresentar via MHC da classe 2 ao linfonodo que já está estimulado pela célula dendrítica, a gente vai ter aqui os coestimuladores e tudo mais, e esse linfócito vai se proliferar em plasmócitos e começar a produzir anticorpos. Professor, ele consegue produzir anticorpos desde aqui? Consegue. Os anticorpos que ele vai produzir a partir do momento que ele entra em contato com a célula apresentadora de antígeno vai ser a IgM, aquela primeira imunoglobulina que a gente produz. E depois, como é que acontece? Pessoal, essa interação entre linfócito T e B acontece rapidamente. Assim, não demora para acontecer, mas para que o linfócito B consiga se desenvolver, fazer a mudança de classe junto com o linfócito T, que essa ajuda do linfócito T consiga surtir efeito no linfócito B, na primeira infecção, numa prima infecção que a gente está falando aqui, demora 6 dias. Então, o que acontece até que o linfócito T consiga realmente agir, os 6 dias, né? Que ele consiga agir sobre o linfócito B. O que o linfócito B vai produzir? IgM. E é por isso que no início da infecção a gente produz IgM, porque essa interação aqui demora no mínimo 6 dias para ser efetiva, demora no mínimo 6 dias para que o linfócito B comece a produzir IgG. Então, por isso que a gente demora no mínimo 6 dias para começar a produzir IgG. IgM a gente produz rapidamente. A gente começa a produzir já no segundo dia, mais ou menos, a gente começa a produzir IgM. Às vezes ela não é detectada, porque o ponto de corte que a gente usa é muito alto e a gente não consegue detectar, porque ela ainda está começando a ser produzida, então está em baixa quantidade no organismo. Mas com 2 dias a gente já produz IgM. E IgG a gente já só vai começar a produzir com 6 dias na prima infecção. Então, até ela ser detectada, então vai para 8 ou 9 dias a IgG. Então, o que a gente tem? A gente tem, numa prima infecção, o que acontece? Vai chegar um antígeno aqui no linfonodo ou no órgão linfóide secundário. Vai chegar esse antígeno com uma célula dendrítica. A célula dendrítica vai estimular, vai ativar o linfócito T virgem. Ao mesmo tempo, esse micróbio também chega de forma solúvel. Também chega, muitas vezes,
aqui grudado, aderido, na verdade, não é uma palavra mais bonita, né? Aderido aos dendritos da célula dendrítica. E o que acontece? O linfócito B fagocita e começa a produzir anticorpos. Só que qual vai ser esse anticorpo que ele vai produzir? IgM. Por isso que a gente detecta primeiro IgM na corrente sanguínea antes de IgG na prima infecção. E para ele produzir IgG, o que precisa? Precisa que ele entre em contato com o linfócito T auxiliar, provavelmente o TH2. Então, o que vai acontecer? Esse contato com o linfócito TH2 faz com que o linfócito B mude a produção de imunoglobulina de IgM para IgG normalmente, pode ser IgA ou IgE, mas a gente tem normalmente IgM para IgG. Vai depender muito da situação, pessoal. A gente vai ver ainda em quais situações cada imunoglobulina é produzida. Então, a gente vai ter essa mudança de classe aqui. A gente vai ter uma sobrevivência maior desse linfócito, porque se ele não é estimulado pelo linfócito T auxiliar, ele vai viver menos, não vai ter linfócito de memória. Para que haja linfócito B de memória, é necessária essa estimulação pelo linfócito T. Se não houver o linfócito T, não vai ter a estimulação da memória imunológica. Então, por isso que as pessoas que têm imunodeficiência, os animais que têm imunodeficiência, que tem algum vírus que atinge principalmente os linfócitos T auxiliares, eles são imunodeficientes, porque não vão gerar memória. É extremamente necessário o papel do linfócito T auxiliar para a geração de memória. Então, por exemplo, um gato que tem FIV, né, que é o vírus da imunodeficiência felina, o que vai acontecer? Vai atacar também os linfócitos T e ele não vai produzir linfócitos B de memória. Então, toda vez que ele entra em contato com o antígeno, é como se ele entrasse a primeira vez. E o organismo demora muito a responder. E por isso que adoece mais. E por isso que tem muitos problemas de origem imunológica. Alguns micro-organismos bestas que não iriam causar nada naquele indivíduo que tem essa imunodeficiência de linfócito T, é uma doença grave. Isso acontece também no HIV em humanos, pessoal. O vírus da imunodeficiência. O que acontece? Muitas vezes um portador de HIV, ele vai morrer de uma pneumonia, uma coisa que não é problema para uma pessoa imunocompetente. A pessoa imunocompetente consegue, tomando os remédios, se curar rapidamente de uma pneumonia. Para um HIV positivo é mais difícil. Por quê? Porque vai ser só os remédios ali tentando combater. As células elas vão estar um pouco atônicas, sem fazer nada, porque o linfócito T auxiliar, apesar dele ter um de auxiliar, ele é extremamente importante para o desenvolvimento tanto da resposta imunoadaptativa como da memória imunológica. Então, uma vacina no HIV positivo não causa o que causa numa pessoa competente, imunocompetente, que a gente chama, que vai produzir memória. Por quê? Porque os linfócitos T deles vão estar, esses T auxiliar vão estar com problemas. Então, eles não vão conseguir estimular o linfócito B a produzir anticorpo e a gerar células de memória. Então, eu sugiro, para que vocês entendam a importância do linfócito T, que vocês leiam sobre imunodeficiência, principalmente os vírus. Vocês leiam sobre o vírus da imunodeficiência felina, vocês leiam também sobre o HIV, o que causa o HIV no ser humano. Então, eu sugiro que vocês leiam isso, para que vocês consigam entender direitinho, que isso aí é muito importante. É uma aplicação prática dessa interação entre linfócito T e B para a nossa rotina, né? Para que vocês consigam chegar lá na clínica entendendo direitinho o papel do linfócito T e do linfócito B. Então, leiam. Aqui, pessoal, é mostrando a resposta imunoprimária, como acontece. A resposta imunoprimária, o que a gente tem? A gente pode considerar isso aqui, pessoal, a resposta imunoprimária. Na resposta imunoprimária, a gente tem a célula dendrítica chegando aqui, ativando o linfócito TH2, tá vendo que é TH2? Ela secretou interleucina 1, então é TH2. Então, transformou esse linfócito naive ou virgem em linfócito TH2. Esse linfócito TH2
concomitantemente, né? Ao mesmo tempo que ele é ativado, vem um linfócito B para cá para fazer também a coestimulação dele. Como é que ele tá coestimulando esse linfócito TH2? Ele vai pegar aqui o antígeno solúvel, que eu disse a vocês que às vezes esse antígeno vem tanto aqui aderido à célula dendrítica como solúvel. Então, vai pegar aqui esse antígeno solúvel, vai fagocitar e vai apresentar. Ativou esse linfócito TH2? Ativou. Gerou resposta, gerou anticorpos, gerou TH2 de memória, gerou linfócito B de memória. E numa segunda infecção, o que vai acontecer? A gente não precisa da célula dendrítica fazendo essa coestimulação. O próprio linfócito vai fazer essa coestimulação no linfócito TH2. O próprio linfócito B pode aqui fagocitar, tá vendo? A resposta imunossecundária, ou seja, no segundo contato com o mesmo antígeno. O próprio linfócito B pode fagocitar esse antígeno e apresentar para o linfócito TH2 diretamente, sem a necessidade da célula dendrítica. E isso aqui, pessoal, vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque a gente já tem linfócito B de memória, a gente já tem linfócito T de memória. Então, o que demoraria, a IgG, vamos dizer, que demoraria 8, 9 dias para ser produzida, que a IgG é a melhor imunoglobulina mais específica, que se liga bem direitinho ao antígeno, que consegue chegar em vários lugares, porque ela é menorzinha do que a IgM. Então, a IgG que demoraria 8, 10 dias para ser produzida em uma quantidade boa que a gente consiga detectar e que seja protetora, isso aqui vai acontecer em 2 dias no máximo. Então, é dessa forma que acontece a memória imunológica. Como é que ela ajuda? Ela ajuda na rapidez. Então, essa primeira interação aqui demora bastante, pessoal. Pode demorar até 15 dias para acontecer. A gente disse que a partir de 6 dias já pode começar a produzir IgG. IgM começa com 2 dias, a gente já tem IgM, mas para produzir IgG só a partir de 6 dias. E para a gente ter uma quantidade boa de IgG detectável, vai para 8 a 10 dias. Então, numa segunda exposição ao antígeno, isso aqui acontece em 2 dias, minha gente. IgM é imediatamente, e IgG, 2 dias já estão no pico, já está produzindo bastante. Então, a gente vai ver uns gráficos para que vocês consigam entender a resposta imunoprimária e a resposta imunossecundária daqui a pouco. Então, por que a resposta imunoprimária demora? Porque os linfócitos estão chegando, estão se familiarizando com aquele antígeno. Nunca entraram em contato. Então, é a primeira vez que eles estão entrando em contato. Então, eles precisam de tempo para produzir receptor, precisam de tempo para produzir citocinas, a serem ativados, produzirem células de memória. E numa segunda resposta que a gente já tem essas células, essa etapa já foi pulada. Esse negócio dessa coestimulação por 6 dias já foi pulado. A gente já vai ter células de memória. Então, o que vai acontecer? A gente já vai pular diretamente dessa parte aqui, ó, de muita coestimulação, de horas, dias de estimulação lá no órgão linfóide secundário, para essa aqui, que basta essa apresentação de antígeno, para a gente ter a ativação, a diferenciação, a produção de anticorpos. E a gente vai ver que no segundo contato, a produção de anticorpos é muito maior do que no primeiro contato. Então, é por isso que muitas vezes a gente toma 2 vezes a vacina, a gente sempre toma reforço. Por quê? Porque no primeiro contato a gente vai ver o que acontece, no segundo contato também. Eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor nos gráficos. Vamos lá que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui é mostrando as formas que a gente tem do linfócito B ser ativado, pessoal. Aqui o linfócito B pode ser ativado, como a gente já falou, diretamente através do antígeno solúvel. O antígeno solúvel chega lá no linfonodo e ele se liga ao linfócito B e o linfócito B começa a produzir anticorpos, ativa e produz anticorpos. Se ele for ativado, pessoal, dessa forma aqui, sem a presença do linfócito T, a gente vai ter IgM sendo produzido, não IgG. Aqui também, ó, o linfócito B ele pode ser ativado através dos antígenos que vêm aderidos à célula dendrítica. Aqui a célula dendrítica cheia de antígenos aderidos. Então, o linfócito B pode fagocitar esses antígenos, se proliferar e se transformar em plasmócito.
E também através, o linfócito B pode fagocitar esse antígeno e apresentar o linfócito TH2. A partir do momento que ele fagocita e apresenta o linfócito TH2, ele vai ser ativado, vai ter todas aquelas citocinas sendo produzidas e a gente vai ter aqui a ativação, proliferação e transformação em plasmócito. A diferença é que quando a gente tem o TH2, a gente tem a mudança de classe, que demora de 6 a 7 dias na prima infecção. Então a gente vai ter não só IgM sendo produzido, mas também IgG, IgA ou IgE. Vai depender da situação que a gente vai falar mais na frente. Então, para que haja a mudança de classe, ou seja, o linfócito B, o plasmócito no caso, deixe de produzir mais IgM para produzir uma imunoglobulina mais específica, a gente precisa do linfócito T aqui. Precisa. Ele é indispensável. Aqui é mostrando também outra forma de estimulação do linfócito B, que é o linfócito B, pessoal. E aqui é um micro-organismo chegando e entrando em contato com o linfócito B. Aqui é o receptor de membrana, que eu disse a vocês que é uma imunoglobulina, o BCR, é um IgM de membrana, uma imunoglobulina. E aqui mostrando um coestimulador que faz com que ele consiga, que é um coestimulador do complemento, do sistema complemento. É um receptor do sistema complemento. Então, ele consegue se ligar aqui ao C3D, que está ligado ao antígeno, e aqui ele consegue fagocitar e ativar essa célula B. Só que, como eu disse a vocês, ele consegue ativar essa célula B? Consegue. A célula B não precisa do linfócito T para ser ativada. Assim, ela não precisa do linfócito T para produzir anticorpo. Mas, se a gente não tiver o linfócito T para produzir anticorpos, ela só vai produzir IgM. E pouco, não é muito IgM. Então, o que a gente quer? A gente quer que haja a coestimulação pelo linfócito T para que ela possa produzir muito mais imunoglobulinas, porque o linfócito T vai coestimular o linfócito B, e também haja a mudança de classe para uma imunoglobulina mais específica, como no caso, a mudança de classe da imunoglobulina IgM para IgG. Citocinas envolvidas na coestimulação do linfócito T, aqui ó. Quais são as citocinas que a gente vê o linfócito TH2 produzindo para o linfócito B? Interleucina 4, a interleucina 4 promove o crescimento e diferenciação do linfócito B, interleucina 5 e 6, que promove a transformação, né? A diferenciação de linfócito B em plasmócito, e interleucina 13, que tem a função da interleucina 4. Lembra que eu falei que os antígenos, a gente tem os linfócitos B, eles não necessitam necessariamente do linfócito T. Então a gente tem dois tipos de antígenos. Quais são eles? A gente chama de são antígenos T dependentes e antígenos T independentes. O que é isso? Um antígeno T dependente é um antígeno que necessita de uma resposta, necessita do linfócito T para que o linfócito B consiga responder a ele. Como assim, professora? Se o antígeno for proteico, ou seja, se a gente tiver um antígeno ali, os epítopos, lembra daqueles epítopos? Lembra da formação dos antígenos que a gente falou, se é proteico, se é polissacarídeo, se é lipídico? Então, se o antígeno for proteico, a resposta pelo linfócito B, ela depende da coestimulação do linfócito T, que a gente chama de um antígeno T dependente, ou seja, para que o linfócito B responda, consiga produzir anticorpos contra aquele antígeno, é necessário que o linfócito T de tatu esteja ali envolvido, coestimulando o linfócito B. Deu para entender? Se o antígeno for proteico, a gente diz que ele é um antígeno T dependente, ou seja, ele precisa do linfócito T auxiliar ali ajudando ao linfócito B para produzir anticorpos contra aquele antígeno. Já os antígenos T independentes, o que é isso? São antígenos que não necessitam do linfócito T na jogada. Não precisa do linfócito T na jogada. Quais são esses tipos de antígenos que não precisam da estimulação do linfócito T? Antígenos de polissacarídeos, lipídios e outros antígenos não proteicos. Então,
Qual é a vantagem? A vantagem é que não vai precisar do linfócito T. Então, uma pessoa com imunossupressão, né, com algum problema no linfócito T, ela consegue responder a antígenos T independentes, porque não vai precisar do T, do linfócito T. E se ela tem problema no linfócito T, então deveria estar de boa. Deveria por quê? Porque ele é independente, aquele antígeno o organismo consegue responder aquele antígeno sem o linfócito T? Consegue. Só que o mesmo problema vai continuar. Aquele linfócito B não vai produzir grande quantidade de IgG. A IgM que vai ser produzida não é de boa qualidade, ou seja, não vai se ligar bem direitinho ao antígeno. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma resposta fraca de anticorpos, não vamos ter uma resposta longa e duradoura e tampouco teremos resposta de memória, não vamos ter linfócitos de memória, linfócitos B de memória. Então, deu para entender que a gente tem antígenos, dependendo do antígeno, o linfócito B consegue responder sem a ajuda do linfócito T, consegue responder, mas não é legal. Por quê? Porque não vai gerar memória, porque não vai gerar imunoglobulina de boa qualidade. E os antígenos T dependentes, aqueles que necessitam do linfócito T, que são os antígenos proteicos. Então, eles precisam do linfócito T, pessoal, para responder, para produzir anticorpos. Então, os antígenos proteicos precisam do linfócito T. O linfócito B, na verdade, precisa do linfócito T para responder a antígenos proteicos. Então, essa é a diferença entre resposta T dependente e resposta T independente. Quem gera muita resposta T independente é Salmonella e Escherichia coli. E por isso que é tão difícil você ter uma imunidade contra elas. Porque se elas geram resposta T independente, você não desenvolve memória. Então, toda vez que você entrar em contato com esses antígenos, você vai desenvolver a doença, que você não desenvolveu memória imunológica. Então, esse é um grande gargalo, tanto na produção de vacinas, como também para a própria imunidade. Conseguir fazer com que o antígeno T, o linfócito T, participe dessa resposta imunológica. Tem que participar. Para a produção de anticorpos ser legal, ser boa, gerar memória, precisa do linfócito T aí na jogada. Aqui é mostrando um antígeno T dependente, ou seja, aqui é um antígeno proteico e que necessita obrigatoriamente da célula T auxiliando aqui, ó. A gente tá vendo aqui os ligantes e tudo mais, e as citocinas estimulando o linfócito B. E aqui o antígeno T independente, tá vendo aqui, ó, se ligando aqui diretamente ao linfócito B, e aqui vai ser produzido principalmente IgM, ao invés de IgG. Aqui é só mostrando as fases de ativação do linfócito B. Então, entrada no ciclo celular, primeiramente, o que vai acontecer? A expansão clonal. Isso aqui é a expansão clonal. Ele vai formar vários clones para esse antígeno específico que se ligou aqui ao linfócito B. Então, vai se formar vários clones específicos para esse antígeno em questão. Vai ter a expressão aumentada de B17. Lembra, B17 é um daqueles coestimuladores que vai se ligar ao linfócito T auxiliar. Expressão aumentada dos receptores de citocina. Por quê? Porque já está se preparando para receber as citocinas produzidas pelos linfócitos T auxiliares. E a gente vai ver isso melhor nos órgãos linfóides, que eles vão migrar para os folículos linfóides atrás das células T auxiliares, justamente para que ocorra essa interação entre linfócito T e linfócito B. E nessa primeira fase, secreção de baixos níveis de IgM. Como eu disse a vocês, a IgM começa a ser produzida até rapidamente, só que em baixos níveis. Então, para ela ser detectada, a gente demora 2 a 3 dias para conseguir detectar a IgM. Se o teste for muito bom, viu? Tem teste que só consegue detectar a IgM com 6, 7 dias. Então, varia muito também do antígeno, dos testes, mas a produção de IgM começa mais ou menos com 2 dias. Aqui só mostrando mais uma vez, essa foto é do Abas, mostrando mais uma vez o linfócito B sendo ativado, depois proliferação, se transformando em plasmócito, uma parte da célula B vai ficar de memória para o segundo contato, para ser mais rápida a resposta, e outra parte entra em apoptose. Aqui é só mostrando o passo a passo do que acontece.
Ligação do antígeno à imunoglobulina de membrana, aquela imunoglobulina, o BCR. Ativação do linfócito B. Apresentação do antígeno ao linfócito T. Então, o linfócito B vai apresentar o linfócito T. Em contrapartida, o que acontece? O linfócito B produz citocinas que faz com que o linfócito B mude para plasmócitos e produza anticorpos. E principalmente anticorpos específicos, que são IgG, IgE ou IgA. Então, isso faz com que aumenta a sobrevivência, aumenta a quantidade de mitose que ele vai fazer, expressão de moléculas de adesão, receptores de citocinas e migração para áreas ricas em linfócito T, que a gente chama de centro germinativo dos linfonodos. Primeiramente, qual é a imunoglobulina, que é uma proteína, imunoglobulina, anticorpo é uma proteína. Qual é a primeira proteína, qual é o primeiro anticorpo que o linfócito B, transformado em plasmócito, vai produzir? IgM. Depois, com a interação prolongada entre linfócito T e B, é que ele vai mudar de classe, que a gente chama. Que ele vai produzir IgA, IgG ou IgE, dependendo da situação. E essa mudança acontece naquela cadeia pesada. Aquela cadeia pesada que vai dizer se é IgM, IgG, IgE ou IgA. Aquela cadeia pesada que é não variável, daquela região FC, é que vai fazer essa mudança. E quais são as interleucinas que atuam diretamente nessa mudança de classe? Interleucina 4, 5, 6, interferon, TNF, são as principais interleucinas, as substâncias que são produzidas por linfócito T e atuam nessas mudanças de classes. Plasmócito é o linfócito B ativado, estimulado e pleno funcionamento. E ele tem, o que a gente vê no plasmócito? O citoplasma vantajoso, complexo de Golgi bem eminente, retículo endoplasmático rugoso. Por que isso tudo? Porque agora ele é a máquina de produção de proteína, é a máquina de produção de anticorpos. Então, por isso que ele tem esse citoplasma e essas organelas estão evidentes. Olha aqui o linfócito B em repouso e aqui ele transformado em plasmócito. Dá para ver claramente a proeminência, né, o desenvolvimento do citoplasma dele. Por quê? Porque ele vai precisar de local, de espaço para produzir essas proteínas. Aqui a gente consegue ver melhor ainda esse citoplasma, bem avantajado. Aqui, pessoal, a gente consegue observar a produção de IgG e IgM dias depois da infecção, da exposição. Pode ser uma vacina? Pode. Pode ser infecção por um antígeno? Pode. Então, isso é a resposta primária. O que acontece na resposta primária ao antígeno? Então, ó, aqui eu tive o primeiro contato com o antígeno. Nesse primeiro contato, a produção de imunoglobulina, de células, demora um pouco mais. Ó, aqui, eu tenho o meu ápice de produção de célula, de desenvolvimento de plasmócitos com 7 dias, pessoal, com 7 dias. Tá vendo aqui? E a principal imunoglobulina que é produzida nesse comecinho é IgM, ó. E a gente tem produção de IgG? Tem, pequena, mas tem. Nesse primeiro contato, a gente tem uma pequena produção de IgG. E depois de, sei lá, vamos dizer que aqui seja 20 dias. Depois de 20 dias, a gente vai ter uma baixa produção de IgG. Vai continuar a produção pequena de IgG. IgM vai desaparecer e vai continuar IgG em pequena quantidade, mas vai continuar. E numa segunda infecção com o mesmo antígeno, o que vai acontecer? Na segunda infecção com o mesmo antígeno, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida. Olha aqui, pessoal, com 3 dias. Olha aqui o pico, calma aí. Olha aqui o pico com 3 dias. Olha a quantidade de anticorpos, de células que já tem sido produzida em relação ao segundo contato, que demorou 7 dias para ter esse pico. Então, com 3 dias você tem... É muito mais rápido e a potência dessa resposta é muito maior. Dobra a quantidade de imunoglobulina, de células, de tudo que vai estar ali envolvido. Por quê? Porque você já tem células de memória. Então, além de você pular muitas etapas, você consegue estimular mais rapidamente essas células. Então, a resposta é muito mais rápida. E aqui, a possibilidade de você se livrar da doença é muito maior. A doença é você se sentir doente. Você pode estar infectado, porém estar saudável, sem doença. Doença, você tem aqueles sinais clínicos, febre,
fadiga, se for doença respiratória, você vai ter espios, comprometimento de pulmão e tudo mais. Então, se você tem essa resposta rápida, o seu organismo pode conter o vírus, ou a bactéria, o que seja, antes de provocar a doença, porque a resposta vai ser mais rápida e vai ser mais forte. E é por isso que a gente às vezes toma uma vacina aqui. Por quê? Para evitar que no segundo contato, para conseguir, na verdade, que no segundo contato a gente tenha uma resposta mais rápida e evite a formação da doença. Porque aqui o que acontece com esse primeiro contato, pode ser uma vacina? Pode, mas já pode ser um antígeno. Então, você entrando em contato com o antígeno, seu corpo demorando 7 dias para produzir uma resposta boa, é o tempo que produz a doença, você adoece, você começa a apresentar todos os sinais clínicos. Então, isso aqui, com a vacina, a gente tenta encurtar para que essa resposta seja mais rápida. Deu para entender? Que no segundo contato a resposta é muito mais rápida, é muito melhor, é muito de melhor qualidade e muito mais potente. Você é só ver o pico desse primeiro contato e o pico desse segundo contato. E a resposta do segundo contato, pessoal, ela é predominantemente de IgG. IgM é bem menor. No primeiro contato a gente tem IgM sendo produzido primeiramente em quase que em maior quantidade. Cai rapidamente a produção de IgM, cai. Mas normalmente ela começa a ser produzida em maior quantidade. E nesse segundo contato, não, a IgG dispara. A IgG aqui é produzida em maior quantidade e a quantidade de IgG que é produzida é mais que o dobro do primeiro contato. Então, a probabilidade do organismo nosso e do animal conseguir se safar daquela doença é muito maior no segundo contato. E outra coisa, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui o nível depois que continua a ser produzido de anticorpo, de IgG. Eu disse a vocês que cai e continua a ser produzido uma quantidade de IgG pequena. No segundo contato, cai também, né, a quantidade de IgG, só que a latência naquela produção de anticorpos constante de IgG ainda é maior do que no primeiro contato. Então, cada vez que você tem contato com aquele antígeno, mais células de memória vão se formando, mais células que produzem anticorpos vão se formar e a gente vai ter esse pico aqui de produção de IgG, né, de imunoglobulinas, se tornando mais alto. Se fosse um terceiro contato, como é que seria, pessoal? Terceiro contato, essa curva seria maior, mais alta, e também o declínio demoraria mais. Se você for ver aqui, o declínio demora mais do que nesse, e a constância de produção de IgG também seria maior. A quantidade de IgG que ia ser produzida seria maior e por mais tempo. Aqui também mostrando da mesma forma, pessoal, ó, no primeiro contato, o que a gente tem? Predominância de IgM, aqui as IgMs, e um ou outro IgG. No segundo contato, olha como é muito mais rápido essa curva. A gente tem o pico com 5 dias, o máximo, mas se a gente for olhar aqui com 3 dias, a gente já tem uma grande quantidade, inclusive superior aos 10 dias da primeira exposição. E a principal imunoglobulina que a gente está vendo aqui sendo produzida é qual? Ó? IgG, desculpa, pessoal, IgG. IgM é essa aqui, toda pentamérica que a gente chama, que ela tem 5 imunoglobulinas aderidas. E a IgG é essa aqui, monomérica. Então a gente vai ter só uma. Aqui, ó, são as fases da resposta humoral. A fase lag, que é a fase que ainda está entrando em contato, que o antígeno ainda está sendo processado pelo corpo. A fase log é quando a gente tem já a ativação de algum linfócito B, já temos a ativação do linfócito B e produção de algumas imunoglobulinas. A fase platô, que é a fase que o linfócito B, né, o plasmócito, passa mais estável, a maior estabilidade da produção de anticorpos, é a fase platô, que ele chega no platô, que a gente chama aqui, ó, platô, que é a fase de estabilidade e maior produção de anticorpos, e a fase de declínio, que depois que passa a fase platô, a gente vai ter a diminuição na produção de anticorpos. Aqui mostrando a quantidade de imunoglobulina no primeiro e no segundo contato. Então, no primeiro contato, IgM, a quantidade de IgM que é produzida é mais rápido, tá vendo aqui, ó? Com menos de um dia
que é dia weeks, não, do menos de uma semana, a gente já tem produção de IgM. E aí IgG, a gente demora ali perto de 6 dias, né, para começar a produzir IgG. Lembra que tem aquela interação entre plasmócito e linfócito T. Então a gente vai ter aqui mais um tempinho para começar a produzir IgG. E no segundo contato, o que acontece? Aquele mesmo antígeno, eu inoculei o mesmo antígeno uma segunda vez. O que vai acontecer? Essa mesma dose sendo aplicada numa segunda vez, aí a produção de IgM continua do mesmo jeito, não há maior produção de IgM. IgM, a quantidade continua a mesma do primeiro contato. E de IgG, pessoal? De IgG, mais que dobra no segundo contato. Então, o que a gente vê? Que a produção de IgM, nada muda no segundo contato. O que vai mudar mesmo é a quantidade de IgG que vai ser produzida, que é muito maior e muito mais rápido que a quantidade de IgM. Por isso que no segundo contato quem predomina é IgG. Então, o antígeno proteico, ele vai produzir isso aqui, porque o antígeno proteico vai precisar do linfócito T independente. Já o antígeno não proteico, o antígeno de polissacarídeo, que não tem a presença do linfócito T, ele só vai produzir esse tipo de resposta aqui, IgM. E uma pequena quantidade de IgG, pessoal. Praticamente é irrisória a quantidade de IgG que é produzido por uma estimulação sem linfócito T. Então, a gente podia dizer, por exemplo, que essa aqui é a resposta de IgM, né, de um indivíduo sendo exposto ao mesmo antígeno de 2 vezes. E esse antígeno, ele é um antígeno proteico. Por que esse antígeno é proteico? Porque a IgM continuou do mesmo jeito, mas a IgG deu um salto. Agora, se a IgG continuasse do mesmo jeito, pessoal, não desse esse salto, esse antígeno provavelmente era um antígeno não proteico, um antígeno de polissacarídeo ou de lipídio, porque não haveria grande produção de IgG. Então, se a gente mensura, a gente está fazendo um teste com vacina e não consegue mensurar IgG nas pessoas vacinadas, provavelmente, não é certeza, que tem muitas coisas envolvidas, não é só anticorpo que diz que você está protegido, mas provavelmente você não está conseguindo gerar memória. Se o indivíduo só está produzindo IgM, não produz IgG, é uma dica de que não está tendo memória imunológica. Então, pode ser que haja um problema e aquela vacina não seja eficaz. Ou aquele indivíduo ter alguma deficiência nos linfócitos T. Também pode acontecer, o indivíduo pode ter deficiência no linfócito T. Então, é isso que acontece no antígeno proteico, sempre tem esse pico de IgG, e o antígeno não proteico, não tem pico de IgG. Se ele continuar só desse jeito, pessoal, não tiver pico de IgG, não vai ter memória imunológica. Aqui a diferença entre resposta primária, ou seja, o primeiro contato, e aqui a resposta secundária, que é o segundo contato. Então, a primária é a fase lag. Qual é a fase lag? É essa fase aqui, que não há produção. A fase lag demora de 5 a 10 dias. Já na resposta secundária, de 1 a 3 dias. Então, pode ser que um dia já essa fase já não apareça mais, essa fase lag. Pico de resposta estreita, ou seja, esse pico aqui, pessoal. Esse pico, que é o platô, é estreito na resposta primária. Na resposta secundária, esse pico ele é maior. Por quê? Porque o platô ele passa mais tempo, aquele indivíduo vai passar mais tempo produzindo grande quantidade de imunoglobulina. Então, esse pico ele é largo. A classe produzida, a gente já falou que a IgM é maior no primeiro contato. A afinidade de anticorpo é baixa no primeiro contato e é alta. O que é isso? Como é que eu posso dizer? É a força de ligação do anticorpo com o antígeno. Se ela é baixa, o antígeno consegue se desgrudar a face daquele anticorpo. Então, não é legal que ele consiga se desvincular rapidamente desse anticorpo. A resposta primária é induzida por todos os antígenos, ou seja, aquela resposta primária, essa aqui, aqui. Essa resposta primária é induzida por todos os antígenos. Já a resposta secundária só por antígenos proteicos, porque para a gente ter esse pico de IgG, a gente tem que ter memória. E a gente só tem memória se a gente tiver linfócito T aí envolvido na resposta. Imunização.
A gente, com altas doses de antígeno, a gente, na resposta primária, para que haja a resposta primária, a gente precisa de altas doses de antígeno, necessita de adjuvantes. Resposta secundária, dose baixa de antígeno, geralmente não são necessárias adjuvantes. Essa questão de imunização a gente vai ver melhor quando estiver falando de vacinas, para vocês verem o que são adjuvantes e por que na primeira resposta precisa e na segunda não é tão necessário. Então, pessoal, eu vou parar aqui essa gravação e vou fazer uma só de anticorpos, falando sobre os tipos de anticorpos quais os anticorpos são mais específicos para cada situação, viu? Deixa eu ver só onde é que para aqui a gravação, que eu já esqueci como é que lida com esse loop. Vamos parar a gravação. Eu acho que é aqui. Será que é em X? Ah, meu Deus, eu perdi minha gravação todinha. Ah, meu Deus.